Meus prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 24 de junho de 2024. Estamos iniciando, segunda-feira, estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Agradecemos muito por podermos estar aqui, agradecemos muito por essa espiritualidade acolhedora da Casa de Abel Sebastião de Almeida. Então, meus irmãos, para nós não avançarmos muito no horário do nosso irmão José Soares, eu vou pedir à nossa irmã Marise para fazer a leitura da página preparatória dos nossos trabalhos. Boa noite. Ante a vida maior, no livro Evangelho por Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Quem encontra a paternidade divina no mundo respeita as injunções da consanguinidade, mas não se agarra ao cativeiro da parentela. Honra pai e mãe realmente. Todavia, sabe considerar que o amor pode ajudar, fazer, aprender e sublimar-se sem prender-se. O espírito que penetrou semelhante domínio da compreensão reconhece que sua família é a humanidade inteira, encontrando o lar em toda parte, as surpresas da vida em todos os ângulos do caminho, o interesse iluminativo em todas as facetas da jornada, o serviço em todas as linhas de atividade, o dever em todas as partículas do tempo, a bênção do céu em todos os caminhos da terra, o amor em todos os seres, a glória de ajudar em todos os instantes da luta. E segue, existência fora, de alma aberta ao trabalho santificante, respirando a independência construtiva livre, ainda mesmo quando escravo de pesadas obrigações. Feliz, ainda mesmo quando o corpo se lhe cubra de chagas sanguinolentas, e sereno, ainda mesmo quando a tempestade o convoque ao terror e à perturbação. É que quando a alma descobre a paternidade celeste, embora ligada aos impositivos da carne, sabe sofrer e agir, crescer e elevar-se, operando nas zonas inferiores do planeta, mas de sentimento centralizado no alto, a repetir invariavelmente com Jesus Cristo, Pai nosso que estás no céu. Bom estudo para nós todos. Bem, meus irmãos, segunda-feira, como sabemos, é dia de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós teremos esse estudo feito hoje pelo nosso irmão José Soares, que vai nos trazer o seu estudo, as suas reflexões sobre o capítulo 23, itens 1 a 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele seja muito inspirado nesta noite. Te agradeço muito. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados que aqui se encontram. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através da internet. Que as nossas primeiras palavras sejam de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à nossa tão amada doutrina espírita, que nos reúne na noite de hoje
em torno das reflexões do Evangelho. Saudamos todos aqui reunidos, saudamos de forma particular e muito especial a direção espiritual da casa, que sempre zelosa, cuidadosa, acolhedora, nos aguarda com este ambiente onde a gente mergulha nesses fluidos e consegue sair daqui um pouco melhor, porque nós também somos pacientes em tratamento. Os médiuns, os expositores, somos também pacientes em tratamento, porque Ele, Jesus, é o nosso divino médico. Conforme Dionísio falou, nós vamos trabalhar hoje com o tema mais difícil do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 23, que fala-nos de uma estranha moral. Numa tribuna tão seleta como esta, que já passaram aqui grandes nomes do movimento espírita, como Altivo Panfiro, Ciro Gomes Valente, Luiz Antônio Mileco, e dos estudiosos, talvez muitos estejam até mais bem preparados do que nós para falar desse tema. A gente, para analisar os fatos, e Emmanuel, esse mesmo autor que assinou a página de abertura e o estudo, tem muito a ver com essa página, ele vai nos ajudar nos raciocínios. Em primeiro lugar, a missão de Jesus. Quem é Jesus? É o governador espiritual do planeta, é o guia e modelo da humanidade. É o único espírito puro que passou por aqui. É o nosso diretor espiritual. No entanto, nós não podemos esquecer que, como espíritos imortais, devido à nossa dificuldade no caminhar, nós estamos nesse ir e vir e não podemos jamais desprezar todos os momentos da história da humanidade, até porque nós, espíritos, estivemos ali, naqueles confrontos, naqueles momentos, e a resultante de tudo isso é o que o mundo passa hoje, agora. Planeta Terra, 2024, uma humanidade muito avançada em tecnologia, em ciência, em informação, mas tão pouco moralizada, tão pouco ajustada naquilo que precisa estar. A Casa Espírita tem sido um porto seguro para muitas criaturas que querem fazer o tratamento. Porque muitos vêm até a Casa Espírita à espera de um milagre que não vai acontecer, que nós não sabemos fazer e que nós não temos a oferecer. Então, quando a gente diz, vem estudar, vem assistir às reuniões, vem dar um pouco do seu tempo. Ah, mas isso é muito cansativo, isso é muito trabalhoso. Mas cadê aquela resposta? Nós vamos ensinar você a buscar essa resposta. Muitos de nós, com o título de médiuns, estamos à procura dessa resposta e ainda não encontramos. E não tem uma fórmula mágica, porque nós não trabalhamos com fórmulas, com sacramentos, com benzeduras, com tudo aquilo que ficou para trás com o advento da doutrina espírita. Dito isso, nós vamos olhar a época em que Jesus viveu. Vamos lembrar de hábitos, costumes, ideias, até porque eles tinham uma visão muito acanhada de expansão territorial. Achava-se que apenas aquele espaço habitado que eles tinham conhecimento
era tudo. Então a linguagem do povo hebreu, ela é uma linguagem muito pobre. E precisamos lembrar que Jesus nunca escreveu. Jesus deixou ensinamentos e os evangelhos foram escritos após sua volta ao plano espiritual. Quando a gente diz que as palavras voam e os escritos ficam, isso é muito importante. Então nós precisamos primeiro, especialmente nesse capítulo, lembrar a missão de Jesus, o seu trabalho, a sua dedicação e o seu ensinamento. Quando nós vamos buscar com o Senhor Emmanuel na obra o Consolador, porque depois de Jesus, o maior evangelista que nós temos conhecimento é Emmanuel, é aquele que melhor retrata os ensinamentos de Jesus. Paulo de Tarso é o médium inesquecível e Emmanuel é o grande redator desse trabalho. E o livro O Consolador, Chico designou ao mestre algumas perguntas. Qual o espírito destas palavras? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz à terra, mas a espada. Jesus disse isso, disse. Quero que a terra pegue fogo, tenho pressa que ele se acenda. Se você não odiar pai e mãe e abandoná-los para seguir-me, não entrará no reino dos céus. Disse tudo isso. Agora vamos analisar a conjuntura. Vamos tirar o véu da letra. Nós estamos estudando doutrina espírita, numa casa espírita, então a gente fica muito à vontade para falar da vida além da sepultura, para falar das relações entre espíritos encarnados e desencarnados, porque esse é o produto do nosso trabalho. A gente acredita nisso, a gente tem certeza disso, a gente convive com isso. Então Emmanuel diz assim: todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Qual foi o meio? Aquele, quando Jesus chegou, não existiam escolas, não existiam profissões de nível acadêmico, como o direito, a medicina, a pedagogia. As pessoas viviam das suas culturas, das suas criações, de animais, do escambo, da troca. Jesus usa muita metáfora, Jesus aproveita aquele material que eles conheciam e em cima dele Jesus traz o conhecimento. Eles conheciam a espada porque tinham que lutar, eles criavam as cabras, que era uma cultura muito explorada. Jesus falava no leite, dos bodes, das ovelhas. Então Jesus trabalhava as redes de pesca. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. Se ele é o número 1 da não violência, se ele traz a maior mensagem de paz que o mundo já conheceu, inclusive os nossos irmãos de outros segmentos, eles reconhecem Jesus, o grande avatar, ou seja, um espírito de ordem elevada. Eles podem não ser cristãos, mas eles reconhecem em Jesus uma das maiores lideranças planetárias que o planeta já pôde habitar. Para nós cristãos, espíritas em particular, nós temos a certeza que ele é a maior liderança de todos os tempos, de todas as épocas. Por isso a gente está aqui numa noite de segunda-feira, estudando o Evangelho que ele nos ofereceu. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser reconhecida como a espada renovadora, com a qual
o homem deve lutar consigo mesmo. Olha quando ele disse, tira a trave do teu olho para que você veja o argueiro apontado na direção do outro. Essa espada, a espada é um símbolo de luta. E nós vamos lutar com quem? Contra quem? Se o maior inimigo nosso reside em nós. O nosso temperamento, as nossas ideias, as nossas escolhas infelizes, que geraram para o hoje alguns processos obsessivos, de perturbação, de conturbação, movimentos históricos que nós vivenciamos, que trouxeram muita dor, que trouxeram sentimentos muito amargurados e que hoje estão refletindo na vida das pessoas. Nas reuniões mediúnicas, nós vemos muitos casos que nós atendemos de criaturas que estão ligadas a determinados movimentos históricos e que tiveram suas lideranças no mal e que hoje aqueles espíritos estão fazendo cobranças indevidas, é certo, mas estão fazendo no uso mal interpretado do seu livre-arbítrio. Então, a espada renovadora que Jesus trouxe é para o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. A nossa visão de ignorância hoje, ela é bastante ampla. Ela não é aquela visão pejorativa, fulano é um ignorante, não sabe nada. Não é isso. É o ignorar, desconhecer. Todos nós ignoramos a maior parte das áreas do conhecimento humano. Não quer dizer que, como espírito imortal, nós não tenhamos vivenciado, mas algumas janelas estão fechadas para que nós possamos ser estimulados a aprender outros ensinamentos. Na 305, o mestre afirmou: porque eu vim pôr em dissensão o filho contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Como deve ser compreendida esta verdade? Ainda aqui, mais uma vez, temos de considerar a feição antiga do hebraico, com sua maneira vigorosa de expressão. Um vocabulário paupérrimo que uma palavra tinha vários significados. Hoje, com essa amplitude da nossa língua, nós podemos fazer encaixes. Hoje, nós temos uma capacidade de interpretação acadêmica que nos permite uma visão maior. Imaginemos isso há 2000 anos atrás, um povo rude, que nem escrever sabia, ler menos ainda, que se comunicava com vocabulário simples e pequeno, a gente levando isso ao pé da letra. Quando Emmanuel diz que a letra mata e o espírito vivifica. Nós estamos na era do espírito. Não tenhamos nenhuma dúvida disso. E o espírito é o senhor da razão, da emoção, do sentimento e das escolhas. É a nossa era, a era do espírito. Com toda a sua soberania, mas também ainda num planeta de provas e expiações, com um lado pérfido. A doutrina espírita, o cristianismo, esse cristianismo que vem nos ensinar a afogar esses maus sentimentos, a fala de Jesus não pode ser conivente com ódio, vingança, dissensão, ferir, machucar, macular. Então ele estaria em contradição. E os grandes espíritos não se contradizem. Jesus é um Cristo. Ele está na primeira ordem da escala espírita. Ele é único. Se a gente pegar lá o livro dos Espíritos, terceira ordem, é imensa. Estamos nós lá, os imperfeitos. A segunda, já chata, são os espíritos bons. Na primeira, só tem ele, único e soberano.
Então, esse espírito não poderia se contradizer. Nós, com as nossas imperfeições, gostamos de esclarecer. Quando as coisas não ficam muito claras, nós voltamos àquele local para dizer, não, eu não falei isso. Eu falei assim, assim, assim. Imagine Jesus. Então segue Emmanuel. Seria absurdo admitir que Jesus viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim, os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões. Emmanuel gosta muito de trabalhar com fermento. Na cozinha, para as massas, ele é fundamental, até porque ele aumenta, ele tem uma propriedade química que faz com que aquela receita ela possa se desdobrar. Então, massas, pizzas, a gente trabalha com fermento. Imagine os nossos sentimentos se fermentando. Fermento divino das opiniões, estabelecendo movimentos naturais das ideias renovadoras. Ora, o que é o lar? É o ponto de encontro dos espíritos para o aprendizado, para a tentativa do perdão. Nem sempre na família vem espíritos que se amam, mas eles são levados para aquele local para que eles possam viver no dia a dia e se curar dessas mazelas. Então, se Jesus trouxe o fermento divino das informações, isso significa dizer que ele respeita o nosso livre-arbítrio, que nós temos esse direito de questionar, que nós temos o direito de opinar, sem esquecer que o outro também tem. Sem esquecer que o outro também pode e deve se posicionar, independente da sua classe social, independente do momento que ele esteja vivendo. Ele tem direito a ter gostos, a ter ideias. E a gente não pode, por um trabalho fraterno, querer exigir que o outro venha para a casa espírita, que o outro se submeta às nossas imposições. Isso está ultrapassado, ninguém quer ficar ao lado do outro que o espizinha. Enquanto a gente tiver que tolerar o outro, a gente não vai amar. A gente tolera por algum interesse, ou a subsistência profissional, ou porque não tem um teto para morar, por essa ou aquela razão. Quando a gente se liberta, adeus você. Eu escutei uma frase uma vez muito triste, num trabalho de socorro espiritual. O espírito disse assim, eu fui prisioneiro, hoje eu sou livre, eu sou obsessor. Hoje eu sou o Senhor. E quem estava conduzindo disse assim, eu lamento informar você que você saiu de uma prisão para outra. Pior do que aquela. Você se disse um ex-escravo do movimento histórico brasileiro, onde você foi comprado e vendido. O seu corpo morreu, você continua espírito. Você saiu de uma prisão e entrou na outra. Pior do que aquela. Porque você está refém de você mesmo. Ele tomou um susto muito grande. E se você achou que você estava com toda a razão. Claro que a sua dor é respeitada. Claro que ninguém vai dizer para você amar nem perdoar. É pedir demais. Agora você hoje é refém de você. E nós não somos reféns dos nossos sentimentos? Claro que somos. André Luiz tem uma frase muito sábia que ele diz que a gente tem que parar de culpar as entidades menos esclarecidas das nossas desditas. Elas só vêm quando a gente chama, quando a gente acena. Senão a gente vai ficar um espírita fanático dentro da caixinha, igual em outros segmentos religiosos. Nós estamos na era da libertação. Então tem que quebrar essas algemas. Quebramos os dogmas, os cultos, os talismãs, as fórmulas, mas continuamos presos porque a gente tem que terceirizar a culpa. Não terceiriza,
porque a lei de Deus está gravada na consciência. Eu posso sofrer uma influência espiritual, mas a origem está em mim. Eu alimento aquela influência e permito que aquela influência se manifeste. Se eu sou médium de trabalho, então, e ostensivo pior ainda, eu facilito muito mais a abertura. Então Jesus trouxe o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos naturais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um pelo esforço próprio. Ora, como é que um espírito dessa categoria, desse gabarito, desse alto nível de inteligência e amor, vai ensinar alguém a odiar? Ele retrocedeu? Ué, mas o espírito não retrocede? Se o espírito não retrocede, Jesus, então, que é o máximo, que é a referência, que é a liderança planetária. Então tem alguma coisa errada. Não é com ele, não é com o ensinamento. Então vamos trazer para hábitos, costumes, ideias, vamos entrar na observação. Vamos fazer a comparação. Vamos pegar a essência das palavras. Ninguém precisa ser literato, nem ter passado por uma faculdade. Um pouco de boa vontade, um bom dicionário de língua portuguesa ajuda. E se a gente faz grupos de conversa para estudar as obras básicas, que não é para fazer catarse ali, não é para fazer atendimento fraterno, porque as pessoas confundem muito. A casa tem horário de atendimento fraterno, a casa tem horário do passe, a casa tem horário do estudo. A hora de estudo é para estudar. Ah, eu posso contar um caso, a história? Não, não pode. Está dentro do tema? Não. Então você vai para o atendimento fraterno. Eu sou um instrutor chato, porque eu entro na sala. Posso contar uma história? Não. A história você deixa para depois. Está dentro do tema, do item X a Y? Não sei. Eu digo, então começa, que eu já vou dizer se está ou não. Com meia dúzia de palavras, eu peço para parar. Aqui não é lugar disso. Aqui é horário de estudo sistematizado. Estudo sistematizado não tem a história do fulano nem do Beltrano. Ninguém vem aqui para escutar história. Vem para estudar doutrina espírita. Essa falta de estudo, muitas vezes, de observação, que a gente sai da casa espírita com a mesma ideia que entrou. Que quer fazer catarse na hora do estudo. Será que eu não estou respeitando o outro? O outro quer ouvir aquilo? A casa me oferece um momento de atendimento fraterno. Aí eu vou lá, falo aquilo tudo, toda semana. Mas tá bom. Estamos todos em tratamento. Mas tem horário e tempo para tudo. A escola não oferece recreio do início ao fim. O recreio é um momento pequenininho e a grande parte é aluno em sala de aula estudando. Então, se a gente for passear pelo Evangelho, vamos lá no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. No item 18, Jesus diz, o Kardec diz, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade das existências os rompe. Ele fala ali de um movimento de ir e voltar dentro da lei de amor de Deus. E Jesus oferecendo os subsídios para essa luta dificilíssima que é o palco das reencarnações. Em muitos lares, a gente encontra profundos pesadelos, profundos processos obsessivos que chegam até nós na casa espírita e por uma questão ética, moral, respeitosa, a gente não vai trazer isso para uma reunião pública. Mas verdadeiros espetáculos de horror e de dor. Então, Jesus iria mandar que a gente odiasse essas pessoas quando nós estamos ali no Instituto de Reabilitação. Emmanuel nos diz também que quando esse trabalho da desobsessão não funciona mais, o jeito é reencarnação.
e os espíritos continuam se agredindo, coloca junto, para que eles possam debastar as arestas. No capítulo 14, honrar pai e mãe. Olha o que Jesus disse, vamos ver se é compatível com esse Jesus que diz para odiar. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de Lucas e Mateus. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultérios, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não falareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Então, como é que esse mestre que diz honrai vosso pai e vossa mãe, diz que aquele que não odeia seu pai e sua mãe não poderá segui-lo? Um pouquinho de inteligência não muito desenvolvida dá para a gente perceber que esse odeia tem um significado diferenciado. Vamos lá para o capítulo 24, onde Jesus nos diz para não colocarmos a candeia debaixo do alqueire, e nos itens 17 e 18, ele nos fala, espera aí que eu estou... Quem quiser salvar a sua vida, perderá, carregar a cruz. Ele vai falar da grande recompensa que não está aqui na terra. Ele fala que a gente renuncie a si mesmo, ou seja, abrir mão daquelas paixões que estão nos prendendo até aqui. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. Ou seja, aquele que estiver focado apenas a vida material. Então, passeando pelo Evangelho, do capítulo 1 ao 22, do 24 ao 27, nós vamos ver a ternura de Jesus. Kardec, de uma forma muito inteligente e assistido pela alta corte dos espíritos, insere o 23, falando-nos de uma estranha moral, onde a proposta é raciocina, abre a tua mente, não aceita tudo, estuda, pesquisa, questiona, troca, usa a sua inteligência. Jesus, o grande mestre do planeta, o espírito referência, o número 1 da não violência, aquele que veio instalar na terra o reino de Deus, ele seria capaz de uma mensagem estúpida, medíocre, que levasse as pessoas a se desestruturar, a se comprometer ainda mais, porque quando eu exercito o amor, eu começo a limpar situações declinantes do meu passado. Quando eu pratico o ódio, a insânia, a revolta, eu crio complicadores. A gente sabe disso muito bem. Nós somos o retrato vivo de que todos aqueles sentimentos malsãos fazem mal à nossa saúde física, mental, moral, espiritual e vão eclodir no corpo físico. E quando o corpo físico morre, o espírito continua sentindo-se doente, incomodado, pesado, estressado, quando ele deveria estar numa vibe diferente. Nós não precisamos procurar na casa do vizinho aquilo que nós temos de sobra na nossa. Nós não precisamos ir muito longe
porque os subsídios nós todos temos. Quando Jesus diz, fecha-se no teu quarto para orar, ele está falando de recolhimento, não é o quarto necessariamente. Às vezes na rua, numa situação de turbulência, no meio daquele falatório, a gente fica em silêncio e ora e vibra. É o recolhimento, é o quarto, mesmo diante de uma coletividade. A doutrina espírita, ela apela para a lógica, razão e bom senso. Está nos fazendo um convite constante para a gente repensar as nossas vidas, se reorganizar, se reestruturar, se realinhar, redesenhar o nosso projeto. Tudo isso é dificílimo, dá trabalho, é cansativo, é desgastante, é chato. Mas se eu não fizer, o outro não vai fazer por mim. Posso tomar 500 mil passes, não vai melhorar. Não vai. Teve um expositor gaúcho de Porto Alegre, certa feita ele nos visitou lá no Leon Denis e trouxe-nos uma lição muito interessante. Ele disse, o centro do qual eu faço parte, estou presidente, isso tem mais de 18 anos, o altivo estava encarnado. Ele fica numa via movimentada, tipo uma Marechal Rondon, uma 24 de maio. Passam ônibus, carros, temos uma varanda grande e eu costumo ficar ali recebendo as pessoas. Fica no bairro tal, região central da cidade. Para quem não conhece Porto Alegre. Ele parou um carro de porte. A criatura veio com motorista particular. Eles totalmente fora da nossa frequência, inclusive dos nossos médios. E ela sai, aquela dama muito elegante, muito bem vestida, e o funcionário abriu a mala e toca tirar galões. E ela chegou na nossa direção e disse, isso tudo aqui é para benzer. Porque lá em casa o senhor não sabe, é uma perturbação, obsessores de todo lado. Então, ele vai trazer esses galões para ser rezado aqui, porque vai jogar na caixa d'água, vai ser para o banho, para a limpeza, para a comida, para lavar roupa, para ver se tira aquilo tudo. Ele disse, senhora, eu tenho uma técnica mais simples. O funcionário vai subir no telhado com esse galão pesado, ele cai, é um acidente de trabalho. A senhora já imaginou? Isso para começar a situação. Vai carregar esse peso, vai para lá, vem para cá, essa água vai acabar, a senhora vai ficar vindo toda semana nessa confusão. Por que a senhora não faz um culto no lar? A senhora assiste a reunião, toma o passe, bebe a sua água, leva uma garrafinha. Ela disse, isso tudo vai dar muito trabalho. Ele disse, pois é, e a senhora pode, inclusive, responder um processo. Se esse homem cai do telhado com esse galão, a senhora já sabe o que é que acontece, né? E ela nunca mais apareceu, ela ficou desgostosa, decepcionada com a casa espírita, que não deu a ela aquilo que ela queria. É igual quando eles chegam e dizem que horas o guia vai falar. Não vai se manifestar num médium à vista de todos para falar com ninguém. A gente entra na sintonia e o próprio estudo, a própria meditação dilata a nossa percepção. Mas as pessoas querem o mais fácil. Então, sendo assim, a gente tem determinadas decepções. Quando Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ele trouxe de pronto o Livro dos Espíritos. Se a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, ele pergunta, na 582 do Livro dos Espíritos, se a paternidade é uma missão. Os espíritos dizem que sim,
uma missão rara, elegante e de grande significativo. Ora, as famílias têm uma função socioeducativa, moral, porque a gente precisa apresentar Jesus aos nossos filhos, às nossas crianças, trazê-los para a evangelização, mostrar para eles que tem algo mais entre o céu e a terra. Dito tudo isto, mesmo uma inteligência muito pequena não pode aceitar Jesus falando em ódio, em dissensão, em separação. As separações, muitas vezes, são necessárias. Um filho tem que mudar para um outro país por uma questão de estudo, de trabalho, mas não vai divorciado da gente. Hoje, com todo esse aparato das redes sociais, ele vai lá para o Canadá e a gente se fala todo dia, se vê, inclusive. Mas sempre tivemos movimentos de comunicação, desde a velha carta até a internet nos dias de hoje. Então, é uma separação que não é um rompimento, uma ruptura. E muitas vezes é preciso para que o espírito cresça. Eu tenho uma amiga que o filho foi para a França e quando ela chegou lá, ela disse para o marido, coitadinho, mas ele disse, não, coitadinho nada, ele vai ficar aqui que eu estou gastando dinheiro para ele estudar e ele vai ter que se virar. Mas quem faz a sua comida? Eu. Mas lá em casa eu fazer, mas ele agora tem que aprender, ele agora é um homem. Eu não vou ficar pagando tudo, até porque não dá. Ele vai se virar. Ele saiu da barra da minha calça e da sua saia. Ele vai ter que aprender a se virar. E voltou um homem, voltou um outro ser. E o amor continua. Ela disse, eu vim arrasada como mãe, deprimida. E meu marido muito tranquilo, ele vai aprender agora. Não tem mais a mamãe para fazer o lanchinho e levar para ele no quarto. Não tem mais a roupinha lavada. O dinheiro não dá para tudo. Ele vai ter que lavar a roupa, fazer a comida. Ele vai virar gente agora. Meu marido veio tranquilo de Paris ao Rio e eu me acabando de chorar. Passou 1 ano, 2, o moleque volta íntegro. Então, está dentro da proposta da educação. Ele precisava sair daquele ninho, não por uma ruptura, mas para ele aprender a vida. Os recursos dos pais, embora eles tenham uma situação confortável, não dava para bancar toda a estrutura. Ele foi morar, tipo, uma república, fazer a comidinha dele, lavar a roupa. O pai achou isso maravilhoso. Ele disse, eu fiz isso, porque ele não pode fazer. Ele não vai adoecer, ele não vai morrer, ele não vai nada disso. Voltou inteirão, está aí. Essa é a proposta da maternidade, da paternidade. Até porque ninguém é de ninguém. Os filhos são do mundo. Os nossos amores também. A hora que Deus resolver chamá-los de volta, vai chamar, a gente querendo ou não, gritando, esperneando, eles irão. E a doutrina espírita nos dá esse consolo de que eles não se vão para sempre, que o amor continua, que o amor está no ar. Isso tudo porque Jesus veio um dia ensinar o passo a passo. Então é impossível, nesse ministério de amor, a gente entender e aceitar temáticas como... Eu custei muito a me adaptar a esse capítulo 23, embora eu tenha vindo de mocidade espírita, eu achava ele esdrúxulo. Abandonar pai, mãe e filhos. Essa troca, você sai do ninho porque você precisa crescer.
deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não é deixar de ir ao funeral dos nossos grandes amores, até porque, por uma questão psicológica, a gente precisa estar ali. Mesmo como espírita, sabendo que a vida não terminou ali na sepultura, a gente precisa daquele momento. É um rito de despedida, faz parte da nossa vivência, dar o tchau para o nosso amigo, para o nosso amor. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Já falamos sobre isso. E entrando no texto propriamente dito, quando o senhor Allan Kardec vai explicar esses itens, ele vai nos chamar atenção todo o tempo. Ele vai puxar as nossas orelhas o tempo inteiro, dizendo que o Evangelho não foi escrito por Jesus e que a gente não pode estudar Evangelho sem estudar essência. Jesus jamais iria se contradizer. Tudo que tiver contra o amor, a moral, a paz, a honra, a bondade, a justiça, não veio de Jesus. Se veio algo dito por ele, é questão de semântica. Vamos procurar uma análise, um ajuste. E hoje, o que não nos falta são meios para isso. Nem que seja com São Google. A gente joga lá no São Google, porque essa cultura de YouTube ela é rasteira, né? Quem quer estudar mesmo vai aprofundar, vai buscar clássicos, obras sérias. Mas às vezes dá para ter uma visão assim superficial, a gente consulta lá, às vezes na rua, mas quem quer estudar mesmo é o velho livro, né? Então, minha mãe tinha um médico que dizia, se na profissão a gente não gostar de book, a gente está perdido. Porque se ficar só teclando aí, não dá sangue. Então, o cuidado com a interpretação. E Kardec diz que ele não vai perder tempo aqui explicando a palavra odeia vindo da fala de Jesus, que seria supérfluo, até porque odiar naquela época tinha inúmeros significados. Aqui está falando mais o pedagogo, o poliglota, do que o próprio espírita. Ele está pegando a íntegra, porque o que está no Evangelho de Lucas. Uma grande multidão caminhava junto a Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim e não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esse odiar aí é o não se apegar. É a troca, é a vivência no mundo. Não somos de ninguém. E todo aquele que carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Ou seja, como é que eu estou administrando as minhas pendências? Eu estou com revolta, eu estou blasfemando, eu estou questionando a existência de Deus, ou eu estou procurando uma resignação que me pacifique, ou eu estou começando a observar contra fatos não há resistência. Tem determinadas situações que não adianta eu remar contra, porque ela é assim. Tem determinadas pessoas, determinados momentos, e eles têm nome de filhos, de irmãos, que eles não estão no momento do toque. E eu quero dar o toque neles. A gente precisa parar. Eu fui ao centro, a palestra era todinha para você, fulano. Não era, fulano não está aqui.
Todo o estudo da noite de hoje é endereçado aos encarnados e desencarnados que estão aqui. O vizinho que não está sintonizado com a casa espírita, ou porque ele não gosta, ou porque não é de interesse dele, ou porque ele tem um outro momento de fazer o seu culto, ou talvez até porque não precise, porque essa turma que está dentro da casa espírita não é de brincadeira, não. É uma turma da pesada, lendo o evangelho, estudando, fazendo prece, dando passe. Aprontam cada uma, disputam cargos, querem coordenações, querem a liderança. Isso porque estuda evangelho, em nome de Jesus. Pois é. Então, por isso que a gente vem toda semana, 50 anos, envelheci. Os cabelos embranqueceram, as rugas vieram, as celulites, e eu estou aqui. Eu era aquele jovem, possante, bonito, que descia do ônibus andando, agora mal me aguento subir no ônibus, mas eu venho, porque eu tenho fé. Tem fé, mas precisa, sabe que se não vier, não dá conta sozinho lá fora. Então vem também porque tem interesse. Está debaixo de uma cobertura, está aliado a espíritos que poderão nos puxar para cima. A gente aprendeu a amá-los e respeitá-los. A gente aprendeu a amar o trabalho. Enquanto as forças físicas permitirem, a gente vem. Responde presente. E quando não der mais para dar um passe para trabalhar numa reunião mediúnica, a gente colabora com a experiência. Isso é o fruto de um amor conquistado ao longo de décadas. Com todas as brincadeiras, claro que tem o interesse, claro que a gente sabe que sozinho a gente não dá conta, mas a gente se sente amparado, amado, respeitado, sem um dedo apontado para nós. A gente sabe que esses guias já vivenciaram situações iguaizinhas às nossas. Por isso eles nos respeitam. Eles sabem que um dia nós vamos ser guia e, como dizia o Tivo, o pupilo vai ser chato igual a você, para ver o que é ser um guia. A gente não está preparado ainda. Aquela senhora no atendimento fraterno de novo, meu Deus, vai contar a mesma história do filho, do marido. Ai, Senhor, dai-me paciência. Aí ela bota o nome na irradiação 50 vezes. Duvido que o guia diga isso. Vamos lá visitar a casa da irmã? Vamos ver o que a gente pode fazer? Pois é. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai se educando, a gente vai se formatando. Isso nos faz bem. Chega um determinado momento que isso faz parte das nossas vidas. As pessoas não entendem, mas você vai de novo para o centro, chovendo, uma cidade perigosa como o Rio de Janeiro. Na sua idade, você leva um tombo, um bueiro aberto. Você já imaginou? Não, eu vou dar conta. Se cair no bueiro, porque tinha que cair. Tinha uma programação para isso, ou então eu fui descuidado, não vi. A gente aprende a amar. E quando a gente ama, a gente cuida. A casa espírita é um pedaço das nossas vidas. Nós vamos desencarnar, a gente que já passou aí dos 60, não vai demorar muito, e é para cá que a gente vem. Ninguém vai para nosso lar, vai para a colônia lá de Francisco de Assis. Não vai, a gente não tem bagagem espiritual para isso. Mas com certeza, irmão Abel, doutor Herman, Leon Denis, vai estar lá, meu filho, vem para sua casa. Aí você vai dizer, mas é o centro. Pois é aqui mesmo. Tem acolhida para você, porque isso aqui é imenso, não é só as paredes que a gente vê. Tem hospital, tem escola, tem pronto-socorro, tem pronto-atendimento. Tomara que a gente não precise do pronto-atendimento nem da emergência, né? Eles possam dizer, e chegou mais um trabalhador. Será que ele pode dar a próxima aula, fazer o próximo trabalho? Eu tive que contar um caso que a médica chegou
Aí disse assim, doutor Herman, eu já desencarnei. Ele disse, novidade, fui eu que fiz o desligamento. Aí ele disse, você sabe que dia é hoje? Ela disse, não sei, estou meio confusa, eu vou descansar um pouco. Descansar? Hoje é sexta-feira, é dia de desobsessão, você vai trabalhar. Mas eu não tenho condições. Ele disse, você vai fazer o que você fazia, conversar com o espírito. Mas eu não posso. Ele saiu e deixou. Daqui a pouco ela levantou, entrou na sala, foi esperar o médium que ia conversar. Ele não deu. Esse, minha filha, é o que você sabe fazer. Não posso inventar uma tarefa para você. Aproveita que hoje é dia e cai dentro. E virou as costas e saiu. Ele disse, daqui a pouco ela entrou na sala, ligou lá com o médium para esperar o médium o que tinha que dizer. Se ela fosse uma evangelizadora, ele colocaria na sala de criança, vai lá, inspira a tia a falar com aquele menino. Pega aquele garoto que é poli, agitado, isso, aquilo, é TDGX, fica com ele, inspira a tia. É o que a gente sabe fazer, alguma coisa a gente já sabe fazer. Aí a gente vem contente, feliz da vida, que não ficou vagando por aí. Quantos chegam na reunião mediúnica? Onde é que você estava? Por aí. Não, a gente tem uma casa, a gente tem um lar nos esperando. A gente vai ser acolhido, apesar das chatices que a gente carrega. A gente vai ser acolhido. Isso tudo por conta desse evangelho, desse Deus de amor que Jesus veio nos apresentar. Agora, se a gente quiser ir para nosso lar, quiser ir para a esfera de Francisco de Assis, não vai dar, não tem acesso. Senha errada, não vai bater a senha. Aqui a gente acerta a senha direitinho. Vitor Meirelles, 271, me leva, me bota lá na porta que eles me pegam. Põe ali na esquina, que os guardas de comando da casa sabem, pega a gente. E olha lá fulano, atrás. A gente está rindo, mas é sério. Graças a Deus a gente tem um porto seguro. E alguém com o evangelho, porque a gente não vai precisar mais de comida, de pagar conta, de trocar roupa e tudo mais, a gente vai deixar isso para o encarnado fazer. E a gente vem para segunda, para quarta, para sexta, para terça, para tudo. Até a gente tomar um prumo e ser orientador de uma outra tarefa e voltar para reencarnar, porque do jeito que a gente é, tem que ir e voltar. Faz um pit stop, tira assim uma estação de férias e tem que retornar, porque o aprendizado é aqui. Então, segue seu Kardec, inclusive, a gente já está acabando, no Gênesis, os 6 dias da criação, que muitos irmãos nossos de outros segmentos acreditam em 6 dias. Não foi 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ciência já provou que foram períodos, idades da Terra. Mas por quê? Dia, hora, período, tudo tinha o mesmo significado. Igual aquela frase, é mais fácil um rico entrar no reino, mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? O camelo, o fio do camelo, a linha era feita do fio do camelo. Então tinha uma agulha apropriada para aquela linha entrar. Mas eles não tinham noção, misturaram tudo e fizeram a confusão. Até nas Santas Escrituras, Kardec diz isso no último parágrafo do item 3, a gente precisa estudar com cuidado, para não sair dizendo que foi o que não foi, que aconteceu o que não aconteceu, e ficar espírito ainda esperando o juízo final, Jesus vir nos buscar. Jesus não vem buscar nenhum de nós, a gente não tem mérito para isso. Se vier a mãe, a avó, está ótimo, agarra e não olha para trás. Foi Jesus que mandou. Veio uma ordem, de uma ordem, de uma ordem, aí chegou, vai lá, pega aquele teu neto biruta e traz. O dia do juízo final,
É todo dia, quando a gente encerra uma tarefa e vai fazer o levantamento dela. O movimento não vai ser coletivo, ele é individual, único, pessoal e intransferível. A gente vai aprendendo, adaptando, à luz da doutrina espírita, a vida do espírito imortal. E deixa de ser uma estranha moral para ser a moral dele, de Jesus, o grande médico das nossas almas. Que ele possa nos abençoar sempre, permitir a nossa volta em paz aos nossos pontos de origem e que a gente possa saber que dele só vem o bom, o justo, o belo. Qualquer distorção é nossa, nunca dele. Então, que a gente aprenda a interpretar o Evangelho para a gente não fazer feio, sair por aí dizendo que Jesus disse o que não foi, prometendo às pessoas algo que não irá acontecer em nome deles. Elas desencarnam, não encontram aquilo, se revoltam. E Jesus veio trazer tudo que nos facilite contra todos esses sentimentos. Então, por isso que os nossos irmãos de outros segmentos dizem que para ele toda a nossa honra e toda a glória. Ou seja, todo o nosso respeito, toda a nossa convicção de que ele é um mestre e nós seremos sempre alunos, vai ser sempre assim. Ele será sempre o superior e nós seremos os pupilos. Mas Sheila falou que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo, com os ensinamentos. Depois enche a boca, eu sou espírita, eu tenho 50 anos de casa espírita, dá carteirada. Espírito antigo adora fazer isso, porque eu estou nessa casa há 50 anos, a minha avó vinha, a minha mãe vinha. Pois é, mas você está no momento de hoje, as normas são outras, o momento que a Terra está vivendo é outro, você tem que se adaptar. Você não tem 50 anos, então valoriza isso, dá o exemplo a quem está chegando, acolhe quem está chegando, diz para ele, vale a pena, 50 anos aqui dentro, só aprendi o que é bom, as distorções são todas do homem, nunca de Jesus. Que ele nos abençoe, nos ampare, socorra e fortaleça, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus.